Hoje em dia, a depressão, o termo depressão, que é um termo médico, caiu na boca do povo. Tem muito paciente que já chega no consultório falando que tem depressão. Mas você sabe exatamente o que é depressão? Depressão, que a gente também chama de transtorno depressivo, engloba uma série de condições, não só uma condição. Aqui nós vamos conversar um pouquinho a respeito do mais clássico, que chama transtorno de depressão maior. Para a gente falar que um paciente tem um transtorno de depressão maior, ele tem que apresentar pelo menos um dos dois sintomas que eu vou falar aqui agora: o humor deprimido persistente e a anedonia, que é a perda de interesse nas atividades. Ele tem que apresentar pelo menos um desses dois. Muitas vezes ele vem com as duas queixas, com os dois sintomas. E aí vamos explicar um pouquinho como é que tem que ser isso. O humor deprimido, ele tem que ser persistente, como eu disse. Não é de vez em quando uma tristeza qualquer. É um humor deprimido que vai estar presente na maior parte dos dias e durante o dia vai estar presente na maior parte do dia. No caso da anedonia, da perda de interesse pelas atividades, o paciente ele perde o interesse por diversas atividades, muitas vezes fica sem interesse por nada, muitas vezes ele perde inclusive o interesse por atividades que ele gostava muito de fazer antes. Além desses dois sintomas, a gente tem que avaliar, analisar uma série de outros sintomas que vão estar presentes aí nesse quadro. Não necessariamente todos que eu vou citar aqui, mas pelo menos 4 a gente vai ter que avaliar se estão presentes para poder fazer esse diagnóstico. Uma alteração que a gente percebe muito são alterações de sono e alterações de apetite. Pacientes deprimidos, eles tendem ou a comer muito menos, ficar sem apetite nenhum e não comer nada, ou comer demais. Inclusive, a gente pode observar alterações no peso muito importantes em períodos curtos de tempo. Tem gente que emagrece muito, engorda muito num período curto de tempo, por causa da depressão. O sono também está muito afetado aqui na depressão. Ele pode também estar afetado ou para mais ou para menos. Normalmente os pacientes queixam mais de dificuldade para dormir, dificuldade de manter o sono, mas também pode estar aumentado. Tem paciente que relata que às vezes está dormindo o dia inteiro, dorme 12, 14, 16 horas por dia. Outros sintomas que a gente tem que avaliar aí, que são muito frequentes, é a perda de energia, sensação de fadiga, de tudo que faz está muito cansado, tudo é muito difícil de fazer, para tomar um banho, escovar os dentes, arrumar a casa, isso é visto de uma forma muito difícil. O corpo sente um cansaço, a pessoa sente como se tivesse feito muito esforço, sem ter feito esforço ou fazendo um esforço pequenininho. Outra coisa que a gente tem que avaliar é a questão cognitiva, capacidade de concentração, de prestar atenção, de decisão, de pensar. Isso está bastante afetado aqui nos quadros de depressão maior também. Muitos pacientes trazem também sintomas relativos à culpa, não precisa ser uma culpa de uma situação específica, mas se sentem culpados por tudo, uma sensação de desvalia, que eu não valo nada, não mereço viver, sentimento de inutilidade, de que não serve para nada, eles trazem isso muito também. Um ponto aqui da avaliação também do transtorno de depressão maior, também nos transtornos depressivos em geral a gente tem que avaliar, mas aqui com certeza a gente tem que avaliar a questão de pensamentos de morte. Não simplesmente de pensamentos de medo de morrer, mas também de pensamentos de morte no sentido de ter um desejo de morte. Tem muitos pacientes que chegam falando, eu preferia estar morto, eu não queria estar aqui, eu queria sumir, então a gente tem que avaliar isso. Tem que avaliar também se já teve pensamento de suicídio, de falar, não, eu já tive vontade de fazer alguma coisa contra a minha vida, eu já pensei em alguma forma de tirar minha vida. A gente tem que analisar isso, tanto no passado, se já teve alguma tentativa de suicídio, quanto no presente, se atualmente está com esse tipo de pensamento. Isso é muito importante, é um sintoma que a gente tem que avaliar de perto, com delicadeza, com carinho, registrar direitinho, orientar direitinho, porque isso é avaliação de risco. Esses sintomas não é simplesmente eles existirem num dia, não existir no outro. Para a gente poder fazer um diagnóstico, esses sintomas eles têm que estar presentes pelo menos durante 2 semanas direto. Normalmente esses quadros eles duram um pouco mais, eles não costumam durar só 2 semanas. O paciente normalmente fica aí 1 mês, às vezes até meses, com esses sintomas, sentindo isso. Mas com 2 semanas você já pode fazer o diagnóstico do episódio depressivo maior.